Tá, muito bem. Gravando a aula de hoje, estamos aqui na PUC. Vou compartilhar. Consegue ver aí, né, Arthur? Consigo sim, senhor. Tá, maravilha. Consegue me ouvir bem também, né? Sim. Então tá, vou ficar aqui, ó. Só ver se eu tiro essa lâmpada daqui de cima. Tá, muito bem. Então vamos lá, pessoal. Vamos trabalhar hoje gerenciamento de stakeholders, né? Stakeholders são pessoas ou áreas que estão envolvidas no projeto, tá? Quando a gente... gerenciamento de stakeholder é uma área nova na área de gerenciamento. Ela entrou faz alguns anos no PMBOK, mas eu acho de vital importância, assim. Quanto mais cedo a gente entender quem são os stakeholders do nosso projeto, mais chance a gente tem do projeto ter sucesso, tá? Porque as pessoas que são envolvidas, elas são muito importantes. Sem pessoa não tem projeto, né? Então, assim, não adianta tu ter um projeto, tu tem um escopo maravilhoso, tu fez teu cronograma, tá tudo lindo, só que não tem gente para trabalhar, ou as pessoas não conseguem se dar bem, ou o time não funciona bem, ou o time tem briga interna, né? Então, tu conseguir fazer a gestão dos stakeholders, que não é só o time, tá? Mas todas as pessoas que estão fora do projeto, é muito importante. E gerenciar stakeholders, por exemplo, fornecedor também é stakeholder, tá? E assim, fornecedor, a gente tem bastante problema em projeto. Tá? Pelo menos essa empresa que eu acompanho, que eu dou consultoria, olha, vocês não sabem o que é dor de cabeça de fazer gestão de fornecedor. Né? Por exemplo, assim, ó, tu tem um projeto onde tu tem um cliente, por exemplo, um fornecedor que vai te dar API. E aí tu tem que integrar com a API do fornecedor. Tá? Então, assim, ó, se tu não tem tudo muito bem comunicado, na reunião, certinho, quem vai fazer o quê, quem vai entregar o quê, quando vai entregar, e tu não controla isso, tu tem muito problema no projeto. Tá? Já participei de projetos assim, muito problema, o fornecedor atrasava, o fornecedor não tinha compromisso. Eu estou sendo, tipo assim, estou trocando a empresa, e aí o cara que estava antes não está nem aí, porque a empresa está largando ele para pegar o outro, entendeu? Então, ele não... Então, assim, gerenciar stakeholders é uma coisa bem complexa. Pode até parecer simples quando a gente mostra aqui, apresenta o que é, como é que não é, como é que a gente gerencia, mas ele faz total diferença no projeto. Então, assim, quanto mais externos são os stakeholders de fornecedor, né, mais problemas pode ter dentro do projeto se não for bem alinhado e bem gerenciado. Tá? Então, é bem importante, assim, entender quem está participando do projeto, quem está fazendo o que dentro do projeto. Então, vamos lá. Tá? Gerenciamento de stakeholder. Essa área vai incluir todos os processos onde a gente vai identificar quem são essas pessoas, tá? Quem são essas pessoas e quem são essas áreas que estão dentro do nosso projeto. Ela vai analisar, desenvolver estratégias e engajar as partes interessadas. Antigamente, a gente só identificava. Então, a gente sabia assim, esse é o fornecedor do meu projeto, esses são os meus clientes, esses são os meus consumidores. Então, a gente identificava. De um tempo para cá, quando mudou o PMBOK, eles começaram a ver que é importante a gente conhecer as pessoas, sim, mas é mais importante tu ter estratégias e tu acompanhar essas pessoas durante o projeto, tá? Porque tu tem mais chance de ter sucesso. Então, por isso que ele coloca ali, desenvolver estratégias e engajar as partes interessadas nas decisões e execuções do projeto, né? Então, vamos supor assim, eu estou dentro de uma área de uma grande empresa, isso acontece, tá, pessoal? Tu tem um projeto estratégico. Então, vamos supor assim, a equipe da FAB ganhou o projeto e a minha equipe perdeu. Eu estou muito furiosa, FAB. Então, ela vai precisar de mim e eu não vou boicotar. Entendeu? Isso acontece, tá, pessoal? Infelizmente, acontece. Tá? Então, assim, porque tem disputa de poder, às vezes, muito grande dentro das organizações. Tá? Então, a FAB vai ter que cuidar, vai colocar o meu nome lá nos stakeholders dela e vai traçar estratégias para que ela tenha certeza que eu não vou causar algum tipo de dano negativo no projeto que ela está gerenciando. Tá? Então, isso é o nosso dia a dia. A gente pode ter ambientes maravilhosos de trabalhar dentro das empresas, mas a gente pode ter ambientes que não são tão bons assim. Eu estou aqui falando e o outro aqui. Então, assim, a gente tem que
realmente identificar quem são as pessoas e até engajar as pessoas, entendeu? Então, esse trabalho do stakeholder ele é muito importante. O que acontece também? Né? Vamos lá, eu tenho os meus stakeholders, meu fornecedor. Eu tenho que engajar o meu fornecedor desde o início do projeto. Né? Vamos supor que o Lucas é meu fornecedor, tá? Eu tenho um projeto aqui, eu vou tocando com todo o meu time, vocês são meu time. Então, eu vou lá, começo o projeto, a Gabi faz uma coisa, a Fernanda faz outra, a gente está desenvolvendo a equipe. Aí, agora eu lembrei, tá, agora eu vou chamar o meu fornecedor. Lucas, seguinte, eu tenho esse trabalho para ti. O Lucas vai olhar assim, olha só, você está me avisando agora, minha agenda está cheia. Então, daqui a 20 dias eu vou te atender. Aí, nós crau no projeto, entendeu? Então, eu tenho que envolver ele desde o início. Então, quando a gente começar o nosso projeto lá e estiver desenvolvendo o termo de abertura do projeto, eu já vou falar com o Lucas. Lucas, olha só, é muito importante para o meu projeto. Olha a diferença do tratamento, né? Lucas, olha só, é muito importante para o meu projeto, vem aqui, tu faz parte disso, né? Então, vamos identificar o que tu tem que fazer, essas são as tuas atividades, quando que tu pode me entregar, entendeu? Ou seja, eu estou no início do projeto, já falando com o Lucas, que é meu fornecedor, já envolvendo ele, deixando claro a importância dele do meu projeto, para ele trabalhar junto comigo. Então, eu estou envolvendo ele no meu projeto. Entendeu? Então, olha a diferença de eu envolver ele no início ou simplesmente quando eu chegar a hora dele fazer o meu trabalho, eu vou lá falar com ele, Lucas, olha só, eu preciso disso aqui para ti. Ele vai olhar para mim e vai dizer, olha, Alessandro, eu sinto muito, agora eu não tenho tempo. Né? O meu cronograma de trabalho está fechado, vou te atender daqui a um mês. E aí o projeto atrasa um mês. Então, é muito importante ter a visão, né, de tudo que tem que ser feito, quem são as pessoas envolvidas, quem eu vou chamar as pessoas e deixar clara a importância deles para o projeto. Não é só uma tarefa do Lucas, é uma tarefa que pode atrasar o meu projeto, entendeu? Então, assim, é muito importante tu entender quem está envolvido, quando as pessoas estão envolvidas, para te ter sucesso dentro dos projetos. Muito bem, então. Então, isso aqui é o gerenciamento dos stakeholders. Vamos lá. Aqui dentro do nosso fluxo resumido, a gente tem aqui, ó, os stakeholders aqui embaixo no roxinho, ó, tá? É mais uma área de conhecimento. Então, quais são os processos que a gente tem aqui, ó? Identificar as partes interessadas, que a gente já começou a fazer isso no termo de abertura de projeto, né? Um pouco mais alto nível. A gente tem aqui planejar o gerenciamento, o engajamento das partes interessadas. Eles usam muito isso, engajar, né? É aquilo que eu falei para você, é chamar o fornecedor para dentro do projeto. É eu pegar o Lucas, que é meu fornecedor, e trazer ele para dentro do meu projeto, colocar a importância dele. Ele não é só mais um que vai executar uma atividade. Não, ele faz parte do projeto. Então, esse engajamento é bem importante. Depois, eu tenho que fazer o gerenciamento desse engajamento, né? E monitorar se está funcionando, se não está funcionando, como é que está esse meu fornecedor. Certo? Então, dentro do gerenciamento dos stakeholders, são esses processos que a gente tem. Muito bem. Voltando ao conceito de stakeholders, tá? Bem importante vocês saírem daqui hoje sabendo quem são os stakeholders. Opa, Arthur, desculpa. Eu vou caminhando na sala e esqueço do Arthur. Então, assim, quem é que são os meus stakeholders? Ó, não é só o time do projeto, tá? Prestem atenção, ó. São pessoas ou organizações envolvidas no projeto que podem influenciar positivamente ou negativamente. Então, assim, dentro de um projeto você tem o todo. Então, todo mundo que está envolvido é stakeholder. A equipe, o gerente do projeto, o patrocinador, o cliente, o consumidor, tá? A loja da Apple que vai subir lá e vai testar se está com... vai validar o teu trabalho, né? E pode se devolver dizendo, olha, não pode mais usar o menu hambúrguer, muda. Né? Então, eu tenho vários stakeholders envolvidos para mim conseguir ter o sucesso de eu colocar meu aplicativo na loja, desenvolver o meu sistema e tudo mais. Tá? Então, são empresas ou organizações. Vou dar um exemplo bem simples para vocês, até antigo. Duplicação da BR-101. Tá? Quem são os stakeholders da duplicação da BR-101? Motoristas, que mais?
As empresas que vão passar pela BR. Bom dia, Rafa, tudo bom? Bom dia, professora, tudo bem? Tudo certo. Então, assim, quem são os stakeholders? Vou contextualizar com o Rafael. Rafa, a gente está falando sobre stakeholders, tá? Que são as pessoas envolvidas no projeto. Então, estou comentando com eles aqui. Quem são os stakeholders da duplicação da BR-101? Tá certo que a BR já está pronta, mas beleza. Então, a gente tem os motoristas das empresas que passam pela BR, quem mais? Vamos, gente, tem muitos stakeholders. Quem mais? Polícia Federal, Rodoviária, É isso aí. A Polícia Rodoviária, a SAMU, o SAMU. O que mais? as Vamos. prefeituras onde a rodovia passa, As prefeituras onde a rodovia passa. Tem muita gente envolvida quando se constrói uma estrada, gente. Então, assim, nem tudo que o Rafa comentou, então, ó, as empresas que vão fazer, né, as empreiteiras que vão construir as estradas, os funcionários das empreiteiras, o SAMU que vai estar lá, vendo se aconteceu algum acidente ou não, mas que olha o ponto que eu queria entrar com vocês. As casas que vão ser derrubadas para construir aquela rodovia também são stakeholders. E se eu disser que eu não quero sair dali, eu vou entrar na justiça. E aí, o que acontece com o meu projeto? para. Exatamente, entendeu? Se eu sou uma casa e eu não quero sair dali e me ofereceram, sei lá, 50 mil, eu acho que a minha casa vale mais, e eu não vou sair dali porque eu não quero, moro ali há muitos anos, eu vou entrar com processo contra o projeto, porque eu não quero sair dali. Então, isso aconteceu. Isso atrasou muito a entrega da rodovia em vários pontos do país. Por quê? Porque as pessoas não queriam sair das suas casas para liberar a passagem, a construção da rodovia. Então, esses são os stakeholders do projeto que afetam negativamente. Tá? Eu não quero participar desse projeto, eu sou obrigada a participar desse projeto. Eu não quero sair dali para construir a rodovia. Então, são stakeholders que bloqueiam o projeto. Entendeu? Então, claro, cenário feliz, todo mundo feliz com o projeto, vai dar tudo certo, todo mundo envolvido, né? Mas a gente tem outros cenários em outros projetos que, eventualmente, vocês podem gerenciar. É claro que dentro do desenvolvimento de software, que é o que a gente está aqui aprendendo, muitas vezes, né, o cliente vai lá e compra. Né? Eu estou trabalhando numa empresa, então eu vou comprar o serviço dessa empresa e vocês vão fazer parte desse projeto para entregar. É um cenário mais feliz, teoricamente, tu não tem nenhum stakeholder que pode afetar negativamente o projeto. Até tem, tá? Daqui a pouco vocês vão lá, contratam os desenvolvedores, são desenvolvedores que talvez não sejam tão bons e eles vão impactar negativamente o projeto. Tu queria que tivesse uma produtividade e, por exemplo, dentro das sprints não estão conseguindo entregar tudo que foi comprometido. Entendeu? Tudo que foi prometido. Então, isso são stakeholders que afetam negativamente o projeto. Então, você está... Pessoal, pessoas, tá? É o mais difícil de gerenciar. Podem ter certeza. Entender o que o projeto faz, entender a tecnologia, é o mais fácil. O mais difícil é você entender como que as pessoas trabalham. Cada pessoa tem o seu perfil, cada pessoa tem o seu jeito, né? Cada pessoa tem a sua produtividade. Então, tu entender isso dentro de um projeto é o mais desafiador para um gerente de projeto. É realmente entender quem são as pessoas, como elas são, como elas trabalham, como é que é a produtividade delas, tá? Então, isso é gerenciamento de stakeholders, é o mais difícil. Né? Tu controlar tempo, controlar escopo, é mais fácil de tudo. É fácil, perto do que é uma gestão de equipe de projeto. Ok? Vamos lá, então. Temos esses 4 processos: identificar as partes interessadas, planejar o engajamento das partes interessadas, gerenciar o engajamento das partes interessadas e controlar o engajamento das partes interessadas. O primeiro, né, que é identificar as partes interessadas, a gente fez um pouco disso já no Project Model Canvas. Tá? Quando a gente for para a nossa prática daqui a pouco, a gente vai ter que olhar de novo e verificar. Eu não esqueci de ninguém nesse meu projeto? Tá? Então, a gente relembra e refaz a lista dos stakeholders para ver se a gente não esqueceu de ninguém. Tá? Então, vamos lá. Vamos para o segundo processo. Planejar o engajamento das partes interessadas. É o processo de
de desenvolver estratégias apropriadas de gerenciamento para engajar as partes interessadas de maneira eficaz no decorrer de todo o ciclo de vida do projeto, com base na análise das suas necessidades, interesses, impacto e potencial de sucesso no projeto. Então, aqui eu vou fazer o meu planejamento. Já sei que o Lucas é o meu fornecedor, né? Então, o Lucas vai ser uma linha ali do meu controle, da minha tabela, porque eu tenho que engajar o meu fornecedor para ele estar comigo dentro do meu projeto. Então, vamos lá. Existem várias maneiras de a gente entender os nossos clientes, entender os nossos stakeholders, tá? Então, a gente pode trabalhar ali, ó, com poder, interesse, poder, influência, influência, impacto. Isso aqui é uma matriz de stakeholders, é uma grade para mim entender quem são os meus stakeholders e até que ponto eles podem influenciar dentro do meu projeto, tá? Então, esse mapeamento é claro, né, pessoal? Eu espero que muitos de vocês um dia sejam gerentes de projeto, né? E vocês vão olhar os clientes e vão ver, peraí, quem é que tem influência e impacto que pode causar algum dano no meu projeto? Então, eu vou fazer esse mapeamento. Eu posso fazer nesses estilos. Então, o que acontece aqui, ó, né? Aqui eu tenho uma grade onde eu tenho poder e interesse. Qual é o poder desses meus stakeholders no meu projeto? Qual é o interesse deles dentro do meu projeto? Então, eu tenho aqui, ó, no G, todos esses A, B, C, D, E, F, G são stakeholders, tá? Então, eu tenho meus stakeholders G e D, que estão no meu quadrante aqui, ó, onde eu digo que eles têm um baixo poder e um baixo interesse. Ou seja, eles não são muito interessados no meu projeto e eles têm um poder pouco no meu projeto, tá? De repente, algum fornecedor muito externo ou clientes, pode ser que... Aí tem que ver quem que se encaixa ali, tá? Mas, por exemplo, uma estratégia que eu posso adotar quando eles têm baixo interesse e baixo poder é simplesmente monitorar o mínimo possível. Vou estar acompanhando, mas, né, eles não vão poder me atrapalhar muito dentro do meu projeto. Agora aqui, ó, eu tenho um alto interesse e um baixo poder. São pessoas que estão envolvidas, que têm interesse dentro do meu projeto. Qual é a ação que eu posso ter em relação a eles? É manter eles sempre informados. Olha, pessoal, no status reports, por exemplo, já pode atender bem eles. Tá? Vamos supor aí que eu tenho um projeto de uma obra, né? Eu tenho os vizinhos da obra. Eles são pessoas que talvez tenham um interesse alto, porque vamos supor que eu estou construindo um shopping e eu vou valorizar aqueles terrenos próximos ao shopping, né? Mas eles não têm poder sobre a minha obra, então o poder é baixo. Mas eu vou estar lá mandando relatório para eles, dizendo como é que está a obra, para que eles estejam informados. Entendeu? Agora vamos subir aqui, ó. Opa! Vamos subir aqui. Eu tenho eles aqui em um alto poder e um baixo interesse. Eles têm um poder muito alto, né, dentro da empresa, mas o meu projeto não é de interesse deles. Né? Então, o que eu vou fazer? Talvez eu mantenha eles satisfeitos, eles são diretores, coordenadores de outras áreas, que estão acompanhando, mas não tem muito interesse no meu projeto. Então, eu vou manter satisfeito. E, por último, o último quadrante aqui, eu tenho ali BHF, que é o seguinte, eu tenho alto poder e alto interesse. Ou seja, eles podem cancelar o meu projeto, porque eles têm poder para isso, e eles têm muito interesse no meu projeto. Então, esses são os stakeholders que eu mais tenho que cuidar. Muitas vezes os patrocinadores estão dentro desse quadrante. Né? Eles estão bancando o projeto, eles querem o projeto, eles têm interesse no projeto. Então, esses stakeholders eu tenho que estar ali, ó, cuidando com muita atenção, deixando eles sempre interessados, eu tenho que gerenciar com muita atenção, eu tenho que fazer reporte para eles, entendeu? São os principais, digamos, stakeholders, clientes do meu projeto. Tá? Então, eu posso trabalhar com vários quadrantes. Quando que eu já usei isso aí? Quando eu estava trabalhando, não vou dar o nome da empresa, estava trabalhando numa empresa, a gente tinha muitas áreas, a gente tinha muitos coordenadores. Então, a gente fez uma planilha dessa aí, com esse quadrante, com todos os chefes. Todos, diretores, vice-diretor, coordenador, vice-coordenador, de várias áreas, era uma empresa funcional. Né? Então, a gente levantou
E a gente fez uma pesquisa com eles de como é que eles gostam de trabalhar dentro dos projetos. Então, por exemplo, eu gosto de ter uma informação bem... Tudo que acontece no projeto eu gosto de saber. Então, tem vários tipos de diretores, tá? Então, tem aquele diretor que quer saber tudo o que está acontecendo, tem aquele diretor que não quer saber o que está acontecendo, só quer um relatório, sei lá, no final do mês. Tem aquele diretor que gosta de estar na lista do Slack, na lista do e-mail, ter toda a informação. Tem aquele diretor que não gosta. Então, a gente fez um mapeamento deles, assim, o que eles gostavam, o que eles não gostavam, qual era o poder deles e qual era a influência deles dentro das áreas. Né? Então, por exemplo, quando eu ganhava um projeto que eu ia trabalhar numa determinada área, eu já olhava quem era aquele diretor, aquele coordenador, e puxava. Ele gosta de trabalhar assim. Então, ou seja, eu estou entendendo como é que o meu stakeholder trabalha, como é que ele gosta de trabalhar. Aí já vai com meio caminho andado, né? Você sabe como é que aquele diretor gosta de trabalhar. Então, era mais fácil para a gente. Tá? Então, tem várias maneiras aí de utilizar esse tipo de grade de entendimento dos stakeholders, tá? Então, isso é uma maneira da gente começar a fazer mapeamento. Bom, isso aqui, ó, é o que vocês vão fazer no trabalho. É uma matriz de partes interessadas, tá? Ou seja, eu vou mapear os meus stakeholders. O que eu tenho aí, ó? Eu tenho a parte interessada, tá? Então, eu vou colocar cliente, fornecedor, diretor, patrocinador, quem são as partes interessadas no meu projeto. O interesse da minha parte interessada. Por que ele tem interesse no meu projeto? Porque ele está patrocinando, porque ele vai utilizar, entendeu? Por que aquele stakeholder tem interesse? E qual é o impacto dele? Ali vocês podem colocar médio, alto, baixo. Tá? E qual é a estratégia que eu vou trabalhar com ele? Então, a minha estratégia pode manter informado, gerar relatório, gerenciar com atenção. Aí vocês podem criar as estratégias que vocês quiserem, tá? Então, eu chamo isso aqui de uma matriz de análise de partes interessadas. Quando a gente está num projeto real, o que a gente tem que cuidar? Né? A gente tem que cuidar ali, ó, que algumas informações podem ser confidenciais. Eu posso gerar uma matriz interna para mim entender como é que eles funcionam, quais são as estratégias que eu vou ter, e isso pode ser confidencial dependendo do projeto, tá? E o gerente de projeto precisa avaliar o tipo de informação e o nível de detalhe que a gente vai ter que ser incluído nessa estratégia, tá bem? Vamos lá. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Supondo, de novo, uma construção aí de um shopping center, tá? Ou de algum outro imóvel. Supor ali, ó. Senhor João da Silva, investidor. Qual é o interesse dele? Né? Ele está colocando dinheiro numa obra, vamos supor. Ele quer um baixo custo inicial, porque ele quer começar a vender, e aí captar dinheiro para a obra, então no início ele não quer gastar muito. Ele quer ter um retorno sobre investimento, que a gente chama isso de ROI dentro da administração, tem um alto retorno sobre investimento, baixo risco financeiro e tempo de retorno baixo, ou seja, né, ele quer conseguir vender logo e começar a captar dinheiro para a obra. Então, o impacto dele é altíssimo, né? Porque se alguma coisa ali não tiver de acordo com o que ele quer, ele pode cancelar o projeto. Qual é a estratégia que eu vou usar? Ó, eu vou envolver ele nas tomadas de decisões, eu vou demonstrar o retorno financeiro e eu vou demonstrar as informações durante o projeto. Tá? Item número B, vizinhos da obra. Qual é o vizinho que gosta de incomodação com a obra? Não, né? Então, o interesse dele é, quanto menos se incomodar com a obra, melhor. Então, né? E a valorização da área, que é uma coisa que os vizinhos até gostam. O impacto é médio. Ele pode incomodar? Pode, mas ele não tem como cancelar uma obra, entendeu? Então, assim, qual é a estratégia que eu vou usar em relação aos vizinhos? Reuniões mensais para dar status do andamento da obra. Prefeitura, né? Ali eu botei de Canoas, mas qual é o interesse? Plano diretor, normas, leis, valorização, imposto, IPTU, né? Qual é o impacto baixo e acompanhamento e liberação da obra. Tá? Então, aqui a gente monta uma estratégia em relação a todos os meus stakeholders do meu projeto. Se eu tenho muitos stakeholders, o que eu posso fazer? Eu posso trabalhar só os mais estratégicos. Tá? Porque eu tenho projetos de pequeno porte, médio porte e grande porte. Então, se eu estou num projeto de pequeno porte, é mais fácil. Então, eu posso só gerenciar os principais.
Se eu estou num projeto de grande porte, eu tenho muitos stakeholders. E talvez eu não tenha braço para fazer todo esse engajamento com todos eles. Então, esses são os principais. Tá? Muito bem. Depois de eu trabalhar as estratégias, eu tenho que fazer a gestão. Né? Montei a minha planilha, criei as minhas estratégias, não vou deixar guardado na gaveta, né? Então, eu vou fazer essa gestão, que é o quê? Ó? Processo de se comunicar e trabalhar com as partes interessadas para atender às suas necessidades, expectativas, abordar as questões das medidas que ocorrem, né? Vai ocorrendo, o fornecedor está atrasando, o que está acontecendo, e incentivar o engajamento apropriado das partes interessadas nas atividades do projeto no decorrer de todo o ciclo de vida. Tá? Então, se você vai sentar, montar estratégia, você tem que gerenciar. Se você não tem tempo para gerenciar, nem adianta montar estratégia, perdeu tempo. Tá? Então, tem que realmente pensar como que você vai trabalhar dentro desse projeto. Bom, fiz as estratégias, estou fazendo a gestão, que tipo de controle eu posso fazer, né? Eu vou monitorar, então, os relacionamentos das partes interessadas do projeto e vou ajustando as estratégias, caso eu precise, né? Criei uma estratégia lá que não está funcionando. Então, vou lá e vou alterar essa estratégia, porque não está dando certo com esse meu stakeholder. Ok? Bom, quais são os passos para uma administração bem-sucedida de stakeholders? Isso é de um artigo do Paul Campbell. Ele fala sempre assim, ó, que tem 4 partes. 1. Identifique e colete informações preliminares sobre os stakeholders. Qual é o nome do meu stakeholder? Como é que ele faz? Qual é o perfil dele? Que tipo de informação eu tenho sobre esse meu stakeholder, sobre esse meu cliente, sobre esse meu fornecedor? E isso é até no sentido assim, ó, eu estou contratando esse fornecedor. Esse fornecedor é bom? Ele já trabalhou com alguma empresa que eu conheço? Eu tenho feedbacks dele positivos ou negativos? E muitas vezes, pessoal, eu tenho que trabalhar com fornecedor ruim, porque só tem ele disponível para mim. Entendeu? Então, é isso e acabou. Ou dentro de uma empresa, tu sabe que tem um dev bom, mas o dev é encrenqueiro. Ou o dev dá problema, mas só tem ele. E tu vai ter que botar ele dentro do teu projeto. Então, tu vai ter que... É muito mais fácil tu gerenciar quando tu já sabe, né? Tu vai ter aquele dev que é um dev que não se relaciona bem, mas é um dev que entrega, né? Então, tu já vai fazer a gestão em cima dele, do que daqui a pouco tu descobrir isso que tu nem sabia. Pô, eu não sabia que esse dev dava tanto trabalho. Mas se tu já sabe, olha a diferença, né? Tu está chegando num projeto, tu fez a avaliação, identificou o teu time, foi atrás, tu já sabe como é que as pessoas trabalham, tu já sabe que aquele dev é problema, mas ele trabalha bem. Então, tu vai usar uma estratégia para ele. Entendeu? Muito melhor se tu começasse do zero. Ah, tem o time. Ah, muito bem, vamos lá trabalhar então. Aí depois tu vai descobrir que o dev é o problema? Não, pessoal. Coleta informação antes. Quem é o meu time? Como o meu time funciona? Quais são os pontos positivos e os negativos, né? Todo mundo tem seus pontos positivos e seus pontos a melhorar. Então, não adianta, faz parte da vida. Tem que conhecer as pessoas que vão trabalhar no time. Número 2. Analise o provável comportamento dos stakeholders e o impacto potencial. Né? Planeje como lidar com cada stakeholder, que são as estratégias. Implante e mantenha a estratégia. Tá? Então, esse artigo é bem legal, que é disponível, eu vou disponibilizar para vocês. O que nós vamos fazer agora? Tá? A gente vai trabalhar essa parte do projeto, que são os stakeholders. Vocês vão criar aquela matriz de análise dos stakeholders e vão ver, listem as partes interessadas, tá, do projeto. Sei que você já tem o termo de abertura. Peguem no mínimo 5, 6, 7 stakeholders. O trabalho no mínimo é 5, tá? Se vocês pegarem mais, melhor. Faz uma matriz de análise, levanta todas as estratégias e vamos tentar subir no mundo até o final da aula. A gente tem ainda 1 hora aí, tá bem tranquilo para a gente trabalhar. E qualquer coisa é só me chamar, tá? Alguma dúvida aqui? Então, assim, ó, dá tempo para a gente fechar as análises. E se alguém quiser tirar alguma dúvida ainda do termo de abertura de projeto, tá, beleza. Rafael e Arthur, alguma dúvida aqui? Não, tá bem, professor. Eu acho que a gente criou a tabela aqui das partes interessadas da análise, vamos começar a fazer. Tá bom. Eu vou, então, deixar só aqui para o pessoal a matriz, tá? Vou deixar aqui para vocês olharem, então, pelo menos para ver os campos ali, ó. Stakeholders, interesse, impacto, estratégia.
Quer que eu abra a sala para vocês? Não Rafa, sei se precisa, Sora. não precisa? Tá. Então, é melhor... Não. Tá bem, não precisa não. Tá, qualquer coisa, se vocês precisarem, é só chamar, tá bom? Tá certo, obrigado. Tá certo, Então Sora. tá. Valeu, bom trabalho. Valeu. Vocês um pouquinho. E aqui, gente, tudo bem?